noite, igreja, a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Cadê o irmão aqui para eu entregar minha oferta? Ô irmão, por favor, aqui recebe mais um envelope. É verdade. Todos estão bem? Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga assim para ele: Deus vai falar com você na palavra. Diga mais uma vez, diga assim: a palavra vai falar com você hoje, meu amado. A palavra de Deus na palavra de Deus está escrito assim: a minha palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. E aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje para ministrar uma palavra. Eu gosto de dar títulos àquilo que eu vou falar, àquilo que eu vou dizer, àquilo que eu vou ministrar. Eu não sei se você vai identificar com esse tema, com esse título, mas eu me identifico muito com ele em várias situações da minha vida. E antes de ler o texto, eu quero falar do tema para que você comece a pensar o que Deus quer falar com você através desse título, através desse tema. O tema é o seguinte: quando a frustração bate na sua casa. Quando a crise bate na sua casa. Quando a decepção bate na sua casa. Quando as lágrimas bate na sua casa, quando a depressão bate na sua casa, quando as dificuldades chegam lá na tua casa, o que você vai fazer quando isso acontecer? Porque em algum momento na nossa vida, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele espiritual, no campo da nossa fé, do nosso ministério, em algum momento na vida a gente vai enfrentar dificuldades e frustrações. E antes ainda de ler o texto e pensando nisso, o que a gente entende por frustração ou decepção? Frustração e decepção é quando você espera algo acontecer, e geralmente quando a gente espera algo acontecer, ninguém fica esperando algo ruim acontecer. Aí eu não vejo a hora de dar tudo errado. Não, você não amanhece o dia dizendo assim: hoje vai dar tudo errado. Se você fizer isso, por favor, venha para a Clínica da Alma, a gente vai dar um jeito de indicar você para um psiquiatra, porque você não está batendo bem da cabeça. Posso ouvir um amém? Geralmente a gente tem a nossa natureza nos indicando um caminho bom. Você pode estar na pior situação, você pode visualizar a maior das dificuldades, mas dentro de você existe um DNA divino para a vitória no nome do Senhor Jesus. Então você tem esperança, você tem vontade de vencer. Quantos têm vontade de vencer aqui? Mas de vez em quando, é verdade ou não é? A gente se frustra, a gente se decepciona com pessoas, se decepciona com parentes, se decepciona com igreja, com ministério, com irmãos. Às vezes, aquelas frustrações que você acha que nunca vão acontecer na vida dos outros, batem na sua casa. E a Bíblia fala destas coisas, e ela não descaracteriza a fé de quem passa por isso. Na verdade, a Bíblia, quando ela aponta pessoas, famílias, que é o tema do qual nós estamos tratando às quintas-feiras, o texto bíblico está nos alertando, as Escrituras estão nos alertando, que muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, e a gente precisa aprender com essas histórias, como vencer essas dificuldades. Davi, Jonatas, Paulo, Pedro, a Bíblia sempre vai falar de homens que são gigantes na fé, mas passaram momentos de dificuldade. Então pergunta para o teu irmão aí que está do teu lado: você já passou alguma dificuldade? Já teve alguma frustração? Se frustração é isto, é esperar algo bom acontecer, e esse algo bom acontecer não vem. Você espera, mas não acontece. Você ora, mas não, parece que a sua oração não é respondida. Parece que você busca e não encontra. É disso que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras hoje, a história de uma família, de um pai de família, que está com problemas dentro da sua família, e que busca ajuda, busca resposta, e ele não encontra essa resposta de imediato, a resposta demora um pouco, e ele começa a viver um ambiente assim de frustração, um ambiente de derrota, um ambiente complicado. E Deus entrou na vida dele com soberania e mudou toda a história. Quantos querem viver isso na sua vida? Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. No capítulo de número 9, você vai encontrar o texto e a história da qual
nós vamos tratar hoje à noite para pensar nesse texto, pensar nesse tema, quando a frustração bate na nossa porta. E que eu e você precisamos pensar para que a frustração não seja dentro da nossa casa o nosso estilo de vida. Para que a frustração não seja na nossa família o nosso estilo de vida. Pelo contrário, nós vamos viver pela fé dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A Marcos capítulo 9, verso 14. Quem achar, dá um brado de glória a Deus. E quem não achar, fala assim, misericórdia. Tem um misericórdia aí. Eu vou te esperar, meu abençoado irmão. Marcos capítulo 9, e verso de número 14, a partir do verso de número 14. Olha para o teu irmão com um olhar de crente, ungido e pentecostal, e diga assim para ele, é hoje o teu dia. Diga assim para ele, você vai sair mais fortalecido na sua fé hoje. Fala para o teu irmão. Quando a frustração bate na nossa porta, baseado nesse texto do livro de Marcos, nós vamos pensar um pouco sobre esta situação, pensar no texto que está nos querendo esclarecer algumas coisas. Marcos 9,14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Verso 17. E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Verso 19, e ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, Jesus perguntou ao pai, quanto tempo há que acontece isto com ele? E ele disse, desde a infância. Desde quando, irmãos? Desde quando? A infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir essa frase? Diga assim comigo, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez. É possível ao que crê. Agora cheio de graça e poder, diga, tudo é possível ao que crê. O verso 24, e logo o pai do menino clamando, com lágrimas disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que nós não podemos expulsar este demônio? Presta atenção nessa pergunta dos discípulos ao Senhor Jesus, quando eles estavam em casa em particular, só os 12,
juntamente com Jesus, e eles fazem esta pergunta: por que nós não o pudemos expulsar? Por que esse demônio não expulsou quando nós mandamos ele embora? Por que nós não conseguimos resolver esse problema? Por que das outras vezes deu certo e esta vez não? Eles pediram a informação e isso inquietava tanto eles, e a resposta de Jesus foi esta. Disse-lhe Jesus: esta casta, presta atenção, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Graças a Deus pela sua palavra, amém? Eu creio que todos nós já ouvimos esse texto, já lemos este texto, talvez muitos de nós também já temos ouvido muitas palavras a respeito desse texto, mas ele tem algumas particularidades as quais eu gostaria de compartilhar com você. O culto de quinta-feira é um culto de instrução, é um culto de ensino, mas também, obviamente, a gente tenta trazer aplicações para que a gente possa entender o que o texto quer que a gente faça depois que a gente o ouve e que a gente recebe esta palavra. Esse tema, quando a frustração bate à nossa porta, faz nos entender que existe gente que está frustrada aqui. Se você olhar atentamente, você vai ver algumas pessoas frustradas. A primeira pessoa frustrada é o pai. O pai que está com um problema, um pai de família que tem um problema e que busca ajuda. Provavelmente este pai, ele está frustrado há muitos e muitos anos. Quando Jesus pergunta para ele, desde quando ele está desse jeito, ele falou, desde a infância. Quer me parecer que ele está aqui por volta de 18 a 20 anos, este moço endemoniado. E quando ele fala desde a infância judaica é dos 4 aos 12 anos aproximadamente. Então veja a frustração deste pai. Anos e anos, com uma criança dentro de casa, que não é uma criança igual a minha filha, muito embora ela seja muito ativa, corre para lá e para cá, anda pela igreja, de vez em quando eu quero ir embora da igreja, eu fico procurando, cadê a Ana, onde está a Ana? Eu grito a Ana aqui depois dos cultos, às vezes, Ana, cadê você? Procura minha filha, porque ela é agitada, ela gosta de brincar, ela gosta de agitar, ela gosta de estar com as crianças brincando normal, mas eu não tenho a preocupação com a Ana, de que exista um espírito maligno que está incomodando. Este pai tem. Este pai não é um pai que pode deixar o seu filho sozinho. Este é um pai que tem que tomar todos os cuidados necessários para que esta criança não fique sozinho, porque este espírito maligno, e aqui eu não quero entrar no mérito por que ele ficou endemoniado, não é essa a questão, mas este pai está pensando assim, bom, tem que sempre alguém ficar perto desta criança, porque se esta entidade maligna se manifestar nele, vai querer afogá-lo, vai querer fazer alguma coisa para destruir esta criança. Então pense e visualize de alguma forma na sua mente aí, esta família, que tem um problema insolúvel anos a anos, vai vivendo e convivendo com o filho, e todo pai que se preza, quando vê um filho numa dificuldade como essa, ele vai buscar ajuda em todos os lugares. Por isso que as pessoas, elas buscam ajuda, porque elas não têm resposta, elas ficam procurando resposta, até que chega o dia que a resposta definitiva vem, e ela só vem pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas até esse dia chegar, esse homem é um homem frustrado. Provavelmente, a Bíblia não fala da mãe, é uma mãe frustrada. É uma pessoa que está verdadeiramente com a frustração dentro de casa. A frustração nem está batendo na porta, está lá dentro de casa. Dorme com ele, é uma preocupação constante. Esse é um homem frustrado, um homem decepcionado, um homem vencido, um homem preocupado. Mas quando ele busca ajuda, e quando aqui o texto está falando que ele está procurando ajuda, provavelmente ele ouviu falar da equipe do Senhor Jesus e do Senhor Jesus. O livro de Marcos é um livro que fala da ação do poder de Deus.
Você vai lendo o livro de Marcos, vai falando de milagres, vai falando de restauração, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram restauradas. E quando você chega aqui e você vê isso, você entende que este homem ouviu falar de Jesus, então ele procura Jesus, ele não acha Jesus, porque neste momento, quando ele procura Jesus, Jesus está no Monte da Transfiguração, e ele pega dos 12 dos seus apóstolos 3, Pedro, Tiago e João, e quando este homem procura ajuda, ele só encontra 9 discípulos aqui no vale. Jesus está no monte, está orando, está buscando, e lá no monte está acontecendo coisas sobrenaturais. Ele está orando e aparece Moisés, aparece Elias, e os 3 apóstolos veem aquilo tremendo. Pedro fala assim, vamos fazer uma tenda para cada um de nós aqui, e vamos ficar aqui, porque no monte, irmão, quando você está lá com unção derramando, a unção caindo, é muito gostoso você permanecer onde a unção está estabelecida. E Pedro fala, aqui é muito bom, vamos ficar aqui. Quer, Senhor, que nós façamos uma tenda, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. A gente faz uma aqui no cantinho para nós, mas vamos ficar aqui porque aqui o negócio está muito bom. Só que lá embaixo não está nada bom. Aquele homem está com 9 discípulos e nenhum deles consegue resolver o problema daquele homem. E aí eu fico pensando também que tem outras pessoas frustradas. Então tem 9 discípulos falando, Jesus desce logo, Pedro desce logo, Tiago desce logo, João desce logo, e os 9 estão falando assim, vamos orar. Vai lá, Bartolomeu, ora por esse garoto e expulsa esse demônio. E aí, como eles já tinham tido a experiência, porque eles já tinham tido a experiência de expulsar outros demônios, quando eles saíram e eles foram expulsando, curando pessoas, quando eles foram enviados de 2 em 2, eles voltaram um relatório para Jesus dizendo assim, Senhor, que coisa maravilhosa, quando o Senhor nos enviou de 2 a 2, nós entrávamos nas casas, nós expulsávamos os demônios, nós colocávamos as mãos sobre os enfermos e eles ficam curados. É tremendo isso, é maravilhoso isso, que coisa poderosa é isso. E Jesus diz, não se empolguem, isso é bom, isso é maravilhoso, mas mais maravilhoso do que isso é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Veja, eles já sabiam como fazer, eles já sabiam como dominar algumas situações e expulsar demônios, eles já tinham experimentado isso. Por que agora não deu certo? Então veja, Bartolomeu expulsa o demônio aí, vai, manda embora, sai demônio, e o demônio não vai embora. Aí vem um após o outro. Foi o outro Tiago, o menor, expulsa aí Tiago. O demônio não vai embora. E assim sucessivamente. Talvez, ou eu aqui conjecturando, eles fizeram uma roda de oração, botaram o endemoniado no meio, e eles falavam, Senhor, manda fogo, queime esse demônio. O menino não, mas o demônio. Nada aconteceu. Diga assim comigo, nada aconteceu. Diga assim para o teu irmão, nada aconteceu. E aí eles começam a olhar um para o outro. O que está acontecendo? Cadê Jesus? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer daqui por diante? Como é que a gente vai sair dessa? E começou a ter um alvoroço. O texto que a gente leu, no verso de número 14, diz que Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. Então pensa, chegou o pai, trouxe o garoto, pediu para os discípulos, e um a um não conseguiu, e começou a juntar gente, não, faz desse jeito. E aí os escribas aparecem ali, vocês não têm poder, vocês não sabem fazer, e sempre quando a gente não consegue realizar alguma coisa que a gente realizava antes, sempre as pessoas vão achar que você está fazendo, ou tem alguma coisa errada na sua vida. Tem gente que vai falar assim, tá vendo? Eu disse, deve estar com pecado. Tem brecha na vida. É verdade ou não é? E você imagina, começou um alvoroço. E a Bíblia diz que é interessante. E alguns escribas que disputavam com eles. Eles começaram a ficar tão agitados que os escribas já começaram a acusar. Diga assim comigo, acusar. Meu irmão, sempre quando você está diante de uma frustração,
sempre aparece acusadores para te apontar o dedo. Sempre vai acontecer do inferno promover alguma coisa para dizer que você está fazendo alguma coisa errada. E foi exatamente isso que os escribas estavam fazendo, disputando com eles. Não é assim que se faz. Vocês aprenderam errado. Vocês não estão com o poder, vocês não estão ungidos, vocês não têm a graça, alguma coisa está saindo errado. Frustrados, pai frustrado, discípulos frustrados, o povo que estava acostumado a ver o poder frustrado, e todo mundo pedindo: Jesus, volta logo, cadê o Senhor? Cadê a unção? Cadê a resposta? E a Bíblia diz que Jesus está descendo o monte, veio aquele negócio, e logo toda a multidão viu Jesus e ficou espantada, e correram todos para ele e disseram: graças a Deus que o Senhor chegou. Quando ele chegou, o cenário mudou para a glória do nome do Senhor. E olha que coisa interessante, e quando chegou a multidão, correu para ele, o Senhor Jesus não quis saber do assunto. Ele viu de longe que haviam pessoas discutindo com seus discípulos, e ele disse assim para aqueles escribas, e queria saber o seguinte: o que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Meu amado irmão, deixa eu te deixar uma palavra em nome de Jesus. Jesus sempre vai se levantar na sua defesa. Jesus sempre tem uma palavra para te defender e para colocar sobre você a vitória. Jesus sabia, obviamente, o que estava acontecendo. Ele viu o alvoroço, mas ele foi para cima dos escribas. Ele não chamou pau não, como disse o irmão aqui não. Mas ele foi para cima: o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Sabe por quê? Quando muita gente não consegue resolver uma situação, entra na discussão. Deus não quer que nem eu nem você discutamos. Deus quer que nós vejamos o poder e a graça. E aqui então Jesus começa a trabalhar, e da multidão aí, a gente conhece a história, veio e revelou para o Senhor Jesus o que estava acontecendo. Então tem muita gente frustrada aqui, pai, discípulos, o povo. E a gente precisa então começar agora a olhar com calma alguns versículos que eu vou pedir para a gente reler, e aprender lições importantes para que a gente possa discernir as coisas espiritualmente. O texto está nos mostrando que a gente precisa discernir as coisas espiritualmente. Diga assim comigo: discernir as coisas espiritualmente. Paulo ele escreve para a igreja de Corinto o seguinte: os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Quem é espiritual, quem não quer andar na carne, ele sempre vai olhar para as situações e discernir as coisas espiritualmente. E aqui então a gente vai tentar aprender algumas lições importantes desse cenário. Por que tem tanta gente frustrada? Por que tem tanta gente que está esperando uma coisa e acontece outra, e alguns até desistem? Você não vai desistir, você vai prosseguir em nome de Jesus. Vamos aprender algumas lições aqui. A primeira, nós vemos no texto uma enfermidade cuja causa é espiritual, não é fisiológica, não é patológica. Eu vou repetir. Nós estamos vendo no texto uma situação de enfermidade que ela tem a causa e a origem no espiritual. Bom, como é que a gente explica isso daqui? Vamos ler o verso 17 e o verso 25 novamente. Esta situação, ou esta enfermidade, está acontecendo com este moço, com este garoto. A Bíblia está dizendo que esta enfermidade, ela tem uma origem. Ela se originou em um lugar. Olha o que diz. E da multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E o verso 25 diz assim, vamos ler: e Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Olhem aqui para mim: mudez e surdez.
esse espírito maligno estava atormentando tanto esta criança, que já não estava só no campo espiritual. A influência deste demônio, desta entidade maligna, agiu tão violentamente sobre esta criança, que causou surdez, que causou mudez, e que trouxe violência a ponto de querer matá-lo. O que a gente aprende? Que existem certas coisas na nossa vida e no mundo físico que tem demônios por trás. Veja, nós não somos caçadores de demônios. Nós não cremos que tudo é demônio. Cai panela lá, está amarrado, sai capeta. Acontece de furar o pneu do seu carro, oh, demônio do inferno, furou o pneu do meu carro. Aconteceu do teu carro fundir o motor porque você não colocou o óleo, e o óleo está lá embaixo, e o carro ferveu, aí você coloca a culpa no demônio. Demônio desgraçado, fundiu o motor do meu carro. Nós não acreditamos que tudo se origina por demônios. Há coisas que são consequências. Meu avô sempre dizia um negócio: Lázaro, filho, Deus vai sempre perdoar os seus pecados quando você se arrepender deles e você os confessar e os deixar. Deus sempre perdoa os pecados quando você se arrepende e os deixa. Mas Deus não vai livrá-lo das consequências do pecado. Você me ouviu? Algumas pessoas estão sofrendo não a punição do pecado, porque o pecado já foi perdoado, mas a consequência do pecado. Vou te dar um exemplo simples, muito simples. Se eu tivesse uma arma de fogo, eu estou no trânsito, essa arma está no meu carro, e eu levo uma fechada, fico nervoso, saco a minha arma e mato uma pessoa. Puxa vida, fiquei nervoso, matei uma pessoa, Senhor me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados, não deveria nem ter essa arma aqui, não tenho habilidade para isso, eu pequei. Deus perdoa o meu pecado, sim ou não? Se eu me arrepender, Deus perdoa o meu pecado, sim ou não, igreja? Sim, vai me perdoar. Mas qual é a consequência do meu pecado? Eu vou preso. E Deus vai dizer assim para mim: teu pecado está perdoado. Mas existe uma lei, existe um princípio. Quando você quebra o princípio, a punição do princípio que foi quebrado vem sobre você. O que está acontecendo aqui nesse texto? Havia uma atormentação, uma opressão que está sobre a vida daquela criança. Eu vou dizer de novo, não vou entrar no mérito disso. Mas esta criança, esse moço, esse garoto, tem uma enfermidade que é causada por um demônio. Nem todas as enfermidades é causada por demônios. São coisas da natureza humana. Mas existem situações na sua vida, na minha vida, que são tormentos causados por Satanás. Eles vão cair no nome de Jesus. Por que a gente precisa discernir estas coisas espiritualmente? Porque a gente precisa ter a habilitação de como lidar com isso. Como é que aquele pai lidou com aquele moço até aquele dia de encontro com o Senhor Jesus? Como é que nós lidamos com as coisas que estão acontecendo conosco, das frustrações que estão batendo à nossa porta? As frustrações podem estar batendo à nossa porta, elas podem ter 3 origens. Pode ser originada no inferno, Satanás pode ter liberado um demônio, e esta situação pode ser demoníaca. A outra situação pode não ter demônio nenhum, mas pode ser uma prova que Deus está permitindo que você e eu passemos. E a terceira pode ser carnal mesmo. São frutos dos nossos erros. Deus não tem nada a ver com isso, muito menos Satanás. São frutos das nossas decisões equivocadas e erradas. E estas coisas precisam ser discernidas para que a nossa casa e a nossa família livre-se das frustrações. Quantos estão me entendendo essa noite? Diga glória a Deus. Então veja, eu aprendo aqui que nesse texto que havia uma enfermidade cuja causa é espiritual. Eu quero te dizer, isso pelo qual você está passando é espiritual ou não? É causado por demônios ou não? É Deus te provando ou não? Ou é fruto de uma ação equivocada sua? Se for demônio, eu quero te dar uma boa notícia. Hoje vai terminar em nome de Jesus. Se for Deus,
Calma aí, porque Deus vai te dar a saída. A palavra de Deus diz que Ele permite que a gente passe por provação, mas com a provação vem também a aprovação e o livramento. Quantos acreditam nisso? Agora, se for ação da nossa carne, meu amado irmão, a gente precisa mudar de vida, amém? Diga assim para o teu irmão: está precisando mudar de vida, meu irmão? Então a gente precisa discernir qual é a causa do problema. E aqui não somos de forma alguma, vou repetir, daqueles que fabricam demônios. Nem tudo é demônio. Por isso que você precisa aplicar hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua caminhada, na sua jornada, discernimento. Diga assim comigo: discernimento. Sabe como é que você vai sair daqui hoje? Com discernimento do Espírito Santo. Você vai saber que luta você está lutando. Você e eu precisamos saber que luta nós estamos lutando. Este homem frustrado foi em busca, e talvez ele achava que não teria mais jeito, mas ele encontrou em Cristo Jesus a solução do seu problema. Nós estamos num ambiente onde o Senhor pode resolver o nosso problema. Amém? A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, eu vejo nesse texto uma pergunta de Jesus, que é importante para eu e você fazermos a nós mesmos. Jesus perguntou: desde quando? Olhe para o teu irmão e diga assim para ele: desde quando? Você já reparou que tem algumas pessoas, ou talvez você mesmo, faz bastante tempo que está com a mesma luta? Olha para o teu irmão e diga assim: não disfarça não, velho. Fica aí mais um pouco, porque Deus vai falar com você. Fala para o teu irmão: não disfarça não. Olha o que Jesus perguntou para ele no verso de número 21. Perguntou ao pai dele: desde quando sucede isto com ele? Qual foi a resposta? Desde a infância. Por que Jesus está fazendo esta pergunta? Deixa eu lhes dizer uma coisa: Jesus, ele não só faz milagres, ele é didático. Jesus, ele trabalha com o sentido das pessoas. Ele quer despertar em mim e em você a curiosidade das causas e dos efeitos. Desde quando e por quê você vai ficar ainda nesta situação? Você acha que Jesus precisava saber desde quando? A pergunta de Jesus não era para ele ter informação, porque ele sabe de todas as coisas. Diga assim comigo: ele sabe de todas as coisas. Você acha que Jesus é um ignorante? É um cara que precisa de informação desde quando? Eu preciso. Quando eu vou atender alguém, eu começo a fazer algumas perguntas para poder mapear a situação espiritual, familiar que a pessoa está vivendo. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu preciso de informação para formar um conselho adequado para que a pessoa possa viver as bênçãos e as promessas da palavra de Deus. Mas Jesus não precisava dessa informação. O que Jesus estava fazendo era promover o raciocínio daquele pai, o raciocínio das pessoas que estavam ouvindo. Então ele didaticamente pergunta: desde quando? E eu quero te dizer algo nesta noite: Jesus está te fazendo a mesma pergunta. Desde quando você está nesta situação? Eu vou até melhorar essa pergunta: até quando isso vai ficar assim? Eu te digo: até hoje, porque hoje Jesus vai entrar com providência. Mas pode olhar para a tua vida e para a minha vida. Olhe para a sua vida e veja se não há algumas coisas que Deus quer que a gente responda. Até quando você vai ficar vivendo ou convivendo com isso daí? Desde quando você está vivendo nesta situação? Ele queria que o pai fosse despertado para entender a durabilidade daquela luta. Nós temos ouvido muitas pregações aqui, muitas palavras, e uma das palavras que eu tenho ouvido do pastor Josimar é que ele tem falado profeticamente: luta tem data para começar, mas ela também tem prazo de validade. Ela vai terminar, meu irmão. Ela vai terminar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Ela vai terminar no nome de Jesus. Mas a gente precisa ser despertado. Desde quando eu estou assim? Desde quando eu... Porque tem gente que se acostumou com o problema. Tem gente que se acostuma com o problema. Se acostuma tanto
que ele ficou dependente daquele problema. Então ele sempre pede oração por aquilo, não que a gente não vá orar, mas ele sempre se faz se coloca numa condição de autocomiseração. Ele tem dó dele mesmo, ele precisa se alimentar daquilo. Esta noite isso vai ser quebrado da sua vida e da minha vida. Você não é um coitado, você não é dependente das míseras bênçãos de Deus, você é o filho do Deus Altíssimo. E você e eu precisamos ter consciência. Espiritualidade, meu amado irmão, não são só as questões do mundo espiritual, são as questões da consciência. Você e eu precisamos ser despertados para pensar desde quando está acontecendo comigo, desde quando eu estou nessa situação. Eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma decisão, e esta noite é noite de decisão, para você nunca mais viver as derrotas as quais você está vivendo, para a glória do nome do Senhor. Você e eu precisamos ser despertados. Olha para o teu irmão e diga assim para ele e para ela: não fuja não, fica mais um pouquinho aí, por favor. Desde quando? Se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para você hoje, se você estivesse falando da tua frustração para ele hoje, das suas lutas hoje, como a gente fala quando a gente vem à igreja, e ele perguntasse para você: desde quando, Gil? Desde quando, Gelson? Desde quando, Marcos? Desde quando, Lázaro? Desde quando você está assim? Nota como Deus e Jesus se preocupa com a sua vida. Diga sempre, meu irmão, Deus se preocupa com a sua vida, meu irmão. Desde quando? E aí a gente percebe que Ele quer resolver isso. Deus quer resolver isso aí. Deus quer resolver essa frustração aí. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa, na sua família, mas Deus quer entrar nesse negócio aí. Deus quer entrar na sua família aí. E quer encerrar hoje com essa pergunta: desde quando? Eu ainda não terminei, mas Ele está perguntando agora para você: desde quando? Ou até quando você vai viver assim? Talvez hoje seja um divisor de águas para a tua vida, em nome de Jesus. A gente sempre vai ter uma resposta. Aquele homem disse assim: desde a infância. Às vezes a gente atende pessoas, e sempre quando a gente vai atender pessoas, uma forma que às vezes que é um encontro de perguntar às pessoas, especialmente aqueles que são casados, eu pergunto: desde quando você está sentindo isso? Ou desde quando você tem sentido isso da sua esposa, do seu marido? Quando? Qual foi o ponto? Qual foi, assim, na sua memória que você puxa e que você percebe que desde aquele ponto para cá algo aconteceu? Visualiza aí um pouco a sua história. E muitos dizem: desde quando ela me disse isso, ou ele me disse aquilo, ou desde quando ele perdeu aquele emprego, ou desde quando eu falei isso para ela, ou desde quando. Na nossa vida sempre tem um ponto onde as frustrações acontecem. Jesus vai nesse ponto aí hoje, em nome de Jesus, e vai mudar todo o ciclo para a glória do nome dele. Quantos estão me entendendo? Você e eu precisamos entender que Ele está preocupado com você, comigo, falando desde quando. Ele quer entrar na nossa jornada. A terceira coisa que a gente vai ver aqui, que é importante para a gente aprender, a terceira lição. A primeira, essa enfermidade tinha causa espiritual. A segunda, a pergunta de Jesus, desde quando? E a terceira lição aqui que eu vejo, nesse texto, havia uma expressão de frustração de um homem problemático. O verso de número 24, quando ele fala com Jesus: olha, desde a infância, e eu fiquei sabendo da tua fama, e se o Senhor pode fazer algumas coisas, porque muitas vezes tem lançado um fogo na água para o destruir. E aí no verso 22 o homem fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. O verso 23, Jesus disse: não é se eu posso, porque eu tudo posso, porque eu sou Deus. Jesus está dizendo, a questão não é se eu posso, é se você acredita. A questão das nossas frustrações não é se Deus pode interferir, é se eu acredito que Deus vai fazer.
E aqui ele começa a revelar como é que é o coração de uma pessoa frustrada. Como é que é o coração de uma pessoa cansada. Como é que é o coração de uma pessoa que está passando há muito tempo por lutas e não encontra resposta, não encontra alívio, não encontra refrigério. Aqui nós encontramos a revelação de qual é o estado emocional e espiritual desse homem. O verso 24 diz assim: e logo o pai do menino clamando, ele já não está mais pedindo, ele está clamando, ele está puxando uma conversa com lágrimas, se derramando e dizendo ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Olha a revelação do coração desse homem. Tá certo, eu vim aqui porque eu acredito no que os outros disseram que o Senhor é capaz, mas eu não acredito mais nada. Eu já busquei solução em muitas coisas, eu já quis resolver esse problema e o meu coração está incrédulo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, muitas vezes o nosso coração vai nos surpreender com incredulidade. Muitas vezes nós não vamos conseguir acreditar, porque a luta é tão intensa, a resposta não vem. Você vê vitória na vida do outro, você vê vitória na família que é sua, que é dos outros, você vê os outros falando coisas tremendas, mas com você não acontece. Então esse homem por anos e anos, busca ajuda, e aí ele vê os discípulos sem conseguir resolver. E aí quando ele pergunta: se o senhor pode fazer alguma coisa, faz. É um esbravejar de um coração frustrado, arrebentado. Sabe, eu creio na vitória. Quantos creem na vitória? Eu creio que Deus quer nos dar a vitória. Quantos creem na vitória? Mas quantas vezes a vitória não vem? Quantas vezes você sai de um culto com uma palavra poderosa, mas o outro dia a realidade você tem que enfrentar e as coisas não são tão bem assim. Mas você tem uma palavra no teu coração, que Deus vai te ajudar, que Deus vai fazer com que você vença essa etapa. Este homem está assim. A frustração passou da porta, entrou dentro de casa, atingiu os quartos, a casa está completamente destruída. E quando Jesus fala, se você acreditar, ele fala: como acreditar? Tem hora na tua vida que você vai fazer exatamente isso. Eu dei muita risada quando o pastor Alex estava atendendo, eu estava aqui perto. Aí chegou minha irmã e falou assim: pastor, não aguento mais, vou sair da igreja. Eu também, eu vou sair, não aguento mais. A irmã levou um susto: calma, pastor, você vai sair por quê? Não sai não. Eu não saio, né, mas você quer sair. Eu também quero, não aguento mais, vou embora, estou frustrado. Ele é louco, né? Tem uns negócios assim: eu vou sair, pronto, acabou. Ela: calma, eu vou orar pelo Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: eu vou orar por você em nome de Jesus. Doideira. Frustração. Uma situação em que ele diz assim: perdoe a minha incredulidade. E sabe de uma coisa, meu amado irmão, olha aqui para mim. Deus não depende das tuas emoções. Deus tem todo o poder, a graça e a misericórdia para fazer qualquer coisa, a qualquer tempo e a qualquer momento. Ele despertou aquele homem para pensar um pouco mais, tirou ele de dentro da frustração e foi arrancando ele lá de dentro. Foi falando: desde quando? Desde quando está assim? Desde a infância. E ele foi soltando, ele foi falando, ele foi revelando o coração, a alma, a fé, a espiritualidade, o nível que ele estava. E quando ele falou assim: olha, ajuda a minha incredulidade, ele começou a clamar, ele começou a falar com Deus, ele começou a chorar. Aí Jesus então começou a agir na direção para resolver a frustração daquele homem, daqueles discípulos e daquela multidão. É exatamente isso que Jesus vai fazer nesta noite. Ele está vindo na nossa direção para resolver de uma vez por todas as nossas frustrações. Ele está entrando com providência, e aqui é um momento único na vida desse homem durante anos.
Ele viu que a multidão começou a alvoroçar. Ele diz aqui no verso 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, porque a multidão queria, vamos ver no que isso vai dar. Agora sim o ministério de Jesus vai falir. Agora sim, se os 9 não conseguiram, agora vai acabar mesmo. Eles concorriam, ele repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. É assim que vai acontecer hoje. A causa, a origem do problema e da frustração vai sair e não vai entrar mais em nome de Jesus. E aqui a gente entende algo sobrenatural, porque ele clamou, o garoto clamou, quer dizer, o demônio clamou, agitou com violência, caiu como se estivesse morto. Jesus foi lá, levantou, entregou para o Pai, e a coisa foi algo sobrenatural, uma festa sobrenatural. As coisas vão continuando um pouco mais, mas aqui a gente entende que aquele homem teve uma expressão e uma confissão. Diga assim comigo, expressão e confissão. O que ele confessou? Fraqueza. Quem confessa fraqueza não vai ser vencido pelo pecado. Josué Gonçalves pregou isso há alguns meses atrás. Quando você falar, está difícil, eu estou incrédulo nesse momento, ajuda a minha incredulidade, Deus entra com providência na tua vida. Mas enquanto nós nos mantivermos incrédulos e sem confessar, e sem se posicionar e sem expressar, a nossa fé vai falhar. Mas quando a gente diz, Senhor, eu não consigo mais, é o ponto onde Deus falou, então deixa comigo. Diga assim para o teu irmão, deixa com Jesus. Amado, se tua fé falhar, vai entrar a graça e a misericórdia de Deus. Tem gente que pensa que Deus só age se alguém tiver fé. Não é verdade. É verdade que todas as coisas, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus age através da nossa fé. Mas Ele sabe também a fraqueza de às vezes a gente não estar acreditando. E aí então Ele entra com a sua graça e a sua misericórdia. A graça é o favor. Eu não mereço porque eu não tenho conseguido ter fé. Mas eu vou te dar porque eu sei que isso que eu vou te dar vai fortalecer a tua fé. E a misericórdia dEle para nos abençoar. Tem mais coisa aqui para falar. Quando os discípulos entraram, e aqui que eu vou terminar. Aliás, quando eles entraram em casa, os frustrados discípulos perguntaram, por que não aconteceu? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta tantas vezes. Já em conversas com Regina, minha esposa, eu falava, por que será que dessa vez não deu certo? Eu sempre fizemos da mesma maneira, só que agora deu errado. Por que não deu certo? E os discípulos perguntaram isso para ele, Senhor, por que nós não pudemos expulsar? Nós já fizemos isso antes. Quantos aqui já se sentiram dessa forma? Por que não deu certo dessa vez? Por que a nossa família estava tudo tão bem, de repente virou? Estava tudo em paz, estava tudo maravilhosamente bem. Mas alguma coisa em algum ponto aconteceu. Por que nós não conseguimos vencer essa situação? Foi tão fácil da outra vez quando a gente foi enviado de 2 em 2. E Jesus traz uma revelação, é aqui que eu quero terminar para a gente orar pela nossa casa e a nossa família. Ele traz uma revelação dizendo assim, olha, acontece que este demônio com o qual vocês estavam tratando aí, vocês estavam lutando aí, não é um demônio qualquer. Não é uma luta qualquer. Sabe o que isso me faz entender? Jesus diz assim, esta casta precisa pagar um preço um pouco maior. E aí ele diz assim, não é uma oraçãozinha qualquer. Não é uma ida num culto só, num culto qualquer. Certas lutas, Jesus está dizendo aos discípulos, você tem que pagar um preço mais intenso. Amados, tem algumas batalhas que a gente vai vencer, até sem orar, com discernimento, com entendimento, com conhecimento, você vence a batalha.
mas tem outras batalhas que vai exigir de você e de mim um pouco mais de profundidade espiritual, um pouco mais de intensidade nas coisas de Deus. Será que esses homens não oravam? Será que esses homens não jejuavam? O que Jesus está dizendo é: tem luta, que tem certos demônios, que a tua preparação precisa ser mais intensa. Ou seja, precisa de renúncia. Jejuar é renunciar um direito que você tem. Você tem direito de ficar na sua casa, de assistir televisão, de fazer um lazer com a sua família, mas isso é natural. Mas quando você quer as coisas de Deus e vencer certas batalhas, isso pode ser, na verdade, deixar de ser um direito e começa a ser uma distração espiritual. E aí a gente precisa entender o que Jesus está falando aqui. Tem hora que você pode ter lazer, mas tem hora que você precisa estar chorando no altar. Tem hora que você pode fazer o que você quiser da vida e não é problema algum. Mas tem hora, meu amado irmão, quando a luta aperta, que o teu lugar não é no shopping, o teu lugar não são nas redes sociais, o teu lugar não é ficar passeando, o teu lugar é regar o altar com as lágrimas da tua oração. Muitas vezes a intensidade da nossa luta vai exigir de nós renúncia. O que Jesus está ensinando aqui? Se eu quero autoridade, se eu quero poder, se eu quero vencer as minhas frustrações, se eu quero que quando o problema bate à minha porta, eu esteja mais fortalecido, eu tenho que passar pelo campo da guerra espiritual e não permitir que Satanás me vença e me encontre despreparado. Muita gente está passando por frustração dentro de casa, dentro da família, na sua vida pessoal, porque relaxou simplesmente na vida espiritual. Não ora mais, não jejua mais, o seu ventre é o seu Deus. Esta noite Deus está nos chamando para que nós vençamos as frustrações, pagando um preço maior de intensidade espiritual no altar e na presença dEle. Quantos estão me entendendo aqui esta noite? Há certas coisas na sua vida e na minha vida que elas vão ser vencidas com mais luta. Diga assim para o teu irmão: mais luta. Não digo mais luta que você vai ter mais luta. Você vai lutar mais e você vai vencer em nome de Jesus. Jesus está dizendo: tem demônio que você fala, sai, ele vai embora. Esse daqui não era assim. Tem certos problemas na minha vida que eu sei que eu tenho que orar mais, jejuar mais, meditar mais, ler mais, conhecer mais, porque a luta é maior. Porque Deus quer nos subir de nível. Quantos querem subir de nível aqui? Eu quero te fazer uma pergunta, algumas perguntas, e assim a gente vai orar. A frustração está batendo na sua porta, não é para responder. Você tem percebido que tem uma luta aí que faz tempo que está aí? Como Jesus perguntou para aquele homem. Você está percebendo que tem coisas que não se resolvem. Não resolve em casa, não resolve na tua cabeça, não resolve no teu coração. Não resolve, você vai andando, vai acumulando essas coisas, vai se embaraçando com elas. E você está num ponto onde que não aguenta mais. E você tem vivido o que esse homem viveu. Ou veja, são duas coisas diferentes. Este homem, ele estava incrédulo, ele estava ressequido por dentro. Ele não conseguia desenvolver uma fé que pudesse vencer aquela situação. Então Jesus entrou com providência, interferiu na vida deles. Mas ele era um homem frustrado. Mas a frustração dos discípulos foi tratada de uma forma diferente.
Os discípulos não foram tratados assim, dizendo, nós somos incrédulos. Não, não, é que vocês precisam se preparar mais. Esta noite, meu amado irmão, você e eu precisamos sair daqui desta noite com a intenção, com a decisão de nos preparar melhor. Porque se a luta ficar mais intensa, a luta vai nos encontrar de pé, marchando pelo nome glorioso de Jesus Cristo. E nós vamos lutar como Josué, nós vamos saltar as muralhas, nós vamos vencer os demônios, nós vamos vencer as frustrações, e Deus nos dará a vitória no nome do Senhor. Quando ele tratou com os discípulos, a frustração dos discípulos estava em outro nível. Ele estava dizendo: discípulos, é hora de guerrear um pouco mais, é hora de orar um pouco mais, é hora de jejuar um pouco mais, é hora de pagar o preço. E quem paga preço no altar, recebe do altar a resposta. É disso que Jesus está tratando. Você quer pagar o preço? Você está disposto a pagar um preço? Se você estiver disposto a pagar um preço, Deus está disposto a liberar a bênção. Mas se prepara mais. Nós precisamos, amados irmãos, parar de andar na superficialidade da fé. Jesus, uma vez, alguém pediu um sinal para ele: mostra-nos um sinal de que tu és o Filho de Deus. Ele disse: geração que só anda com sinais. E se Deus não mostrar os sinais? E se Deus não fizer? A gente vai falar como o profeta: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que não aconteça o que eu gostaria que acontecesse, ainda que não haja as coisas necessárias para que eu faça tudo o que eu quero fazer, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação, porque Ele não falha, Ele é Deus, Ele é poderoso, e tudo está no controle das suas gloriosas e poderosas mãos. Quantos creem nisso aqui? Digam glória a Deus. Esta noite é noite de cura para a nossa casa. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Vamos adorar por um instante antes de orarmos. Queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu vou te chamar para o altar daqui a pouquinho para você e eu orarmos. Mas coloque a mão no teu coração. Vamos adorar a Deus. Vamos romper toda a atmosfera de frustração que há na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E nós vamos entrar agora numa dimensão de vencer essas frustrações, subir o nível, andar lá para cima, buscar as coisas do alto, da onde nos vem o socorro. Coloque a mão no teu coração aí e começa a falar: Deus, tu conheces as minhas frustrações, tu conheces as minhas limitações, tu conheces as minhas lutas, e tu sabes desde quando eu estou assim. Vamos adorar. Cante ao Senhor. Aleluia. Na minha casa, na minha vida, adore ao Senhor. Coloque todas as coisas diante do Senhor. de cura, casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. A minha casa está autorizada a prosperar. Levante as suas mãos para o Senhor agora. Levante as suas mãos, adore. Para sempre reinarás. Louve ao Senhor com graça. A minha casa está autorizada a prosperar. Louve mais uma vez. Exalte ao Senhor. A minha casa é lugar de vida, Senhor. Casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida.
Que a minha e a tua casa minha casa está autorizada a prosperar. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. A minha casa está autorizada a prosperar. a minha casa. A minha casa está autorizada a prosperar. Deixa eu te dizer algo. Se você está precisando de vencer alguma frustração, de vencer alguma etapa na sua vida, quer virar o ciclo, quer sair dessa situação, eu quero convidar você até chegar até o altar. Você sair do seu lugar e você levar para sua casa esta noite que aquele homem levou, a libertação e a bênção. Sai do seu lugar, vem até o altar. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você está convivendo com alguma coisa que está batendo na tua porta, ou está até mesmo instalado, estabelecido dentro da tua casa, pode vir, pode se espalhar aqui em volta do altar, pode subir no altar, se ajoelhar, pode fazer o que você quiser. Esta noite é uma noite de mudança na sua casa, é uma noite de transformação. Algo sobrenatural vai acontecer, algo tremendo Deus tem preparado, algo o Senhor preparou para esta noite. Não sei qual é a sua frustração, não sei qual é a tua situação, não sei o que Deus está falando com você nesta palavra. O que eu sei é que você não vai embora da mesma maneira, você não vai do mesmo jeito. Deus vai operar um milagre, Deus vai operar um milagre. Talvez a tua fé não esteja tão grande assim, talvez a tua fé esteja enfraquecida, talvez a tua alma esteja arrebentada e os teus sentimentos destroçados, as tuas emoções destruídas. Esta é uma noite de restauração para a tua vida, para a tua família. Começa a orar comigo, começa a colocar essa frustração diante do Senhor. Começa a falar: Deus, entra na minha casa, entra ali na minha vida, entra na minha família, entra na minha esposa, na vida dos meus filhos. Faz uma obra de poder, faz uma obra de restauração. Ah, Deus vai fazer uma obra poderosa aqui esta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estão pessoas, homens, mulheres, filhos, filhas, pais, mães, que estão colocando a sua casa e a sua família diante do teu altar. Como aquele homem, Senhor, foi procurar ajuda, nós viemos aqui no teu altar procurando ajuda, Senhor. E nós sabemos que do altar nós vamos levar a resposta que o Senhor tem preparado. A nossa casa está autorizada a prosperar, Senhor. A nossa família é bendita. A nossa família vai viver os milagres que o Senhor tem preparado. Nós queremos declarar que Satanás não vai reter aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Quantas mulheres sofrendo, quantas mulheres, ó Pai amado, vivendo uma frustração. Oh, quantos homens vivendo uma frustração. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas estressadas, quantas pessoas desistidas em si mesmo. Quantas lutas, Senhor, foram tão intensas que tiraram o brilho dos olhos, que tiraram a esperança do amanhã, que tiraram situações, ó Pai amado, de alegria. Nós reconquistamos estas coisas e trazemos à existência estas coisas agora. Nós trazemos do mundo espiritual a alegria que o Senhor tem prometido para a sua igreja. Que o reino de Deus não é justiça, não é comida nem bebida, mas é justiça. E é a alegria, é a paz do teu Espírito Santo. Senhor, há muitas pessoas tristes, ó Pai. Há muitas pessoas que estão vivendo uma tristeza crônica. Elas não conseguem se alegrar. Elas não conseguem, ó Pai amado, desfrutar de nada mais. Nada mais traz satisfação. Nada mais traz alegria. Nada mais traz, ó Pai amado, contentamento. Nós queremos agora repreender esse espírito das trevas, que amarra, que ensurdece, que emudece a vida das pessoas, filhos, pais,
Eu clamo pela tua palavra que está em Malaquias, que haja conversão dos pais aos filhos, conversão dos filhos aos pais. Restaure as famílias, os relacionamentos entre pais e filhos. Restaure, Pai amado, a vida da tua filha, a vida do teu filho. Quantas pessoas, Senhor, desde a infância, desde sempre, estão vivendo, ó Pai amado, esta luta, vivendo esta situação. E Jesus entrou com providência na vida daquele homem, da casa dele. Eu quero te pedir, entra com providência agora, Senhor. Entra com providência agora. E faz uma nova história. Faz uma nova história. Faz uma nova história. Faz uma nova história. Escreve uma nova história. Dá uma página em branco para cada um que está aqui ajoelhado e todos que estão na igreja, levantando um clamor diante de ti. E aqueles que nos acompanham pela rádio, pela web, que o Senhor possa visitar as suas casas, as suas famílias, porque nós não cremos que isso é à toa. A nossa casa é um lugar de vida. A nossa casa é um lugar de graça e paz do Senhor. Eu vou convidar você para se colocar de pé. Você que está aqui no seu lugar, e toda a igreja, levante as mãos. Cante, cante, cante. Não saia do seu lugar ainda não. De onde você está, cante. Pra sempre reinará. Cante com gosto, com vontade. Minha casa está autorizada a prosperar. Vai, cante, cante, louve. Pra sempre reinará. Pra sempre reinará. E a minha casa está autorizada a prosperar. Pra sempre reinará. Pra sempre reinará. Pra sempre reinará. Vamos selar essa palavra. Queria que você levantasse as suas mãos como quem vai receber do Senhor. E nós vamos selar essa palavra no mundo espiritual. Eu quero que você comigo faça uma oração, repetindo esta oração com ousadia e com autoridade. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse desta palavra. Em nome de Jesus. Tudo que estiver acontecendo na minha vida, que é causada por demônios, eu mando embora agora. Eu tomo autoridade do nome de Jesus e digo agora: saia da minha casa, da minha família, da minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, hoje é um divisor de águas. Eu vou viver o meu milagre. Eu estou autorizado a prosperar. E eu confesso, eu dependo exclusivamente do Senhor Jesus. E a partir de hoje, vou me manter em pé, fortalecido, no altar. E toda frustração vai ser mudado o cenário. E eu saio daqui hoje declarando: a minha casa é um lugar de vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao nome do Senhor. Aplauda bem forte, bem forte, bem forte. Pra sempre reinará. Aleluia. Pra sempre reinará.